Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens que tem o nome Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Você já viu essa frase na placa de entrada na nossa igreja? Essa frase não é criação minha. Em 2017, mais ou menos ali 2017, eu comprei um livro de um autor americano chamado Jim Burke. E esse autor americano, esse pastor, ele é um pastor também, ele escreveu um livro com esse título, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E nesse livro ele mostra como a igreja Bethel Church e outras igrejas americanas começaram a trabalhar com moradores de rua. Começaram a incluir as pessoas que ninguém desejava estar perto. E foi uma leitura muito edificante. Se alguém quiser o livro emprestado, se você me devolver, eu te empresto. Amém? Mas esse título do livro, essa frase ficou no meu coração. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. A gente às vezes ouve na igreja as pessoas dizendo assim: eu não vou mais naquela igreja não. Fabiano está lá, dá um exemplo, tá, Fabiano? Eu não vou mais naquela igreja não. Cristina Rossi, meu Deus. Mas sabe, obrigado, desculpa citar vocês, mas é só um exemplo, tá bom? Vocês são bênçãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? A gente às vezes olha para a igreja e espera encontrar pessoas aqui totalmente perfeitas gente, sejamos muito honestos e sinceros. A igreja não é um hotel, não é um museu dos santos. A igreja é um hospital para curar os doentes. Jesus disse isso: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, quando nós nos encontramos aqui, glória a Deus que você está aqui, glória a Deus que eu estou aqui, louvado seja Jesus pela sua vida. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é infalível, mas todos nós precisamos diariamente, constantemente buscar a graça de Deus para que meu irmão e minha irmã, o pecado não seja um estilo de vida, mas seja um acidente. Todos nós somos pessoas que estão em processo de tratamento e cura de Deus. Todos nós estamos envolvidos em um processo divino em que Ele chama pessoas improváveis, pessoas imperfeitas como eu e você, passíveis de falhas e de erros, mas com um coração desejoso de viver uma nova história, com um coração desejoso de construir um novo tempo. E então Deus inicia processos divinos, celestiais, para transformar a minha história e a sua história. Processos que nós muitas vezes nem entendemos. Muitas vezes nós oramos dizendo assim: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com a minha família? Senhor, por que aquilo? E é natural. Nós queremos encontrar as respostas, nós queremos encontrar as razões das nossas vidas. E às vezes, querido, é difícil aceitar que algumas coisas difíceis, que algumas coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Quer ver a história de uma pessoa boa que viveu uma situação ruim, mas que pelo processo celestial Deus transformou para a cura, para a salvação da família e para trazer a mim e a você uma grande lição de vida? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Não, pode ficar sentados, queridos. Obrigado. Louvado seja Deus pela vida. A palavra de Deus nos diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Simão, o Cireneu. Cirene era uma cidade
do norte da África, um homem negro que viajou do norte da África, um judeu negro convertido que viajou do norte da África para a Páscoa em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, você sabe o que aconteceu, não preciso pregar sobre isso. Você sabe, nós sabemos, todos os acontecimentos da Páscoa em que Jesus estava na cidade de Jerusalém, a forma como ele foi acolhido no domingo de Ramos, a maneira como ele foi assassinado e morto na cruz na sexta-feira. E nós sabemos que enquanto Jesus era espancado nas ruas de Jerusalém, chegou um momento em que ele não suportou fisicamente o flagelo e os soldados romanos, aleatoriamente, na visão deles, arrancaram o homem da multidão. E como nós acabamos de ler, o forçaram, o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Será que Simão planejou carregar a cruz de Jesus? Será que Simão já tinha ouvido falar de Jesus? Será que ele estava ali por causa de Jesus? Com certeza, no meio de todo aquele alvoroço da cidade, ele, assim como eu e você, ouvindo falar do que ocorrera, foi até ali no meio da multidão para acompanhar os acontecimentos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos participando dos acontecimentos da vida, das realidades que se desenvolvem ao nosso redor, e de repente, no meio daquele tumulto e daquela confusão, nós muitas vezes somos arrancados de algum lugar, de alguma situação, de alguma posição, de algum condicionamento, e então somos forçados a viver um processo inesperado. Simão estava em Jerusalém e eu tenho certeza que ele não foi ali para carregar a cruz. Ele foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas estando em Jerusalém, o nosso Deus tinha um plano. O nosso Deus tinha um propósito. E por mais doloroso que fosse, no meio da morte do seu Filho Jesus Cristo, tocar a vida de um homem, tocar a vida de uma família, tirando-o da multidão e, de certa forma, o obrigando a carregar uma cruz durante longos metros e numa subida de um monte, ainda assim o Senhor operou essa obra, chamando Simão e o colocando para carregar a cruz do seu filho. Sinceramente, eu gosto de pensar que cada detalhe que está na Bíblia não está ali por acaso. Tudo que está na Bíblia, até aquelas genealogias intermináveis lá de Crônicas, aleluia, pelo livro de Crônicas, pelo início do livro de Crônicas, sabe, amados, tudo que está ali tem um plano, um propósito. Quantas vezes você talvez tenha lido esse texto e a gente pensa assim, tá bom, ele carregou a cruz de Jesus. Mas e daí? Daí que ele representa a minha vida e a sua. Quando a vida nos obriga a passar por situações não planejadas, esperadas. Deus trabalha nesse mundo através de processos. Ele não age por acaso. Basta a gente lembrar, por exemplo, do processo do oleiro modelando o barro lá em Jeremias. E Deus fala assim, eu não posso fazer da mesma forma com vocês. Então, Deus ele trabalha num processo de cura, de transformação. Ele tira coisas, ele coloca algumas coisas, ele permite situações, ele coloca a mão dele e diz, aqui não, nesse momento não. Então, ele tem o governo, ele tem o controle da história. E esse Deus decidiu trabalhar nesse mundo através de pessoas imperfeitas, que é a minha vida e a sua vida, e tantos outros homens e mulheres que viveram com Deus ou na presença de Deus ao longo da história. E quando eu olho para a história de Simão, o Cireneu, quero tirar algumas lições para nós nessa noite, falando sobre a forma, a maneira de Deus trabalhar na minha vida e na sua vida, mesmo quando nós somos forçados a viver situações não planejadas e não esperadas. Coisas boas acontecem com pessoas más, mas coisas ruins, coisas difíceis, situações inesperadas também ocorrem, se manifestam na vida de pessoas boas.
E quando isso acontecer, o que fazer? Em primeiro lugar, diga comigo assim: o meu Deus, mas fala com vontade, o meu Deus fará algo novo na vida daqueles e daquelas que rompem com o comodismo. O maior inimigo do agir de Deus na vida das pessoas é o comodismo. É a conhecida e chamada, famosa zona de conforto. Quando nós nos amodelamos ou nos acostumamos com determinadas realidades e situações das nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs, nós não conseguimos compreender além do momento. Pessoas acomodadas não conseguem enxergar além do momento, porque só vivem o momento e não conseguem ter uma visão mais alongada, não conseguem entender que, meu querido e minha querida, o Senhor pode fazer novas todas as coisas, todos os dias. Pessoas acomodadas são imediatistas, querem para agora e não pensam no futuro, não pensam a longo prazo, porque, meu irmão e minha irmã, uma pessoa acomodada, apesar de não se mover, quer resultados. Nós precisamos nos movimentar, amém, queridos? Você já fez um eletrocardiograma? Como é que é o eletrocardiograma lá, o exame do coração? É aquelas marquinhas, né? Amém? Quando a gente vai visitar um enfermo no hospital, eu pelo menos fico observando as maquininhas do hospital. Tem vários barulhinhos lá. E fica aquele negocinho assim do coração lá assim, né? Deus o livre guarde. Se aquele movimento ficar assim, de repente, o que aconteceu? Passou dessa para melhor. Se estiver em Jesus, né? Ou dessa para pior, se infelizmente estiver sem Jesus. Vida é movimento, queridos, entenda isso. E Deus gosta, Deus ama, Deus é atraído, eu acho que eu vou usar essa expressão, Deus é atraído por gente que se movimenta. Deus é atraído, ou a presença de Deus é atraída, eu acho que fica melhor assim. A presença de Deus é atraída por mãos ocupadas. Todas as pessoas chamadas por Deus na Bíblia estavam ocupadas fazendo alguma coisa. Deus, ele é atraído, a presença de Deus é atraída por mãos ocupadas, meus irmãos e minhas irmãs, de gente ocupada, de gente que está de alguma forma tentando agir e fazer alguma coisa. Pastor, o que tem isso a ver com Simão? Simão estava ocupado. Marcos 15, 21 diz que passava por ali, ele estava caminhando, ele estava em movimento, ele não estava parado, ele não ficou na cidade de Cirene, ele não ficou na inércia da cidade em que ele vivia, ele não ficou na inércia da família que lhe condicionava, ele não ficou no comodismo do lugar em que ele trabalhava, ele não ficou na transferência de responsabilidades, na autojustificativa de dizer assim, não é culpa minha, culpa dos outros. Ele se moveu, ele saiu da cidade onde ele vivia e foi até Jerusalém. Ele estava ocupado com um propósito, ele estava ocupado com uma direção, meu irmão e minha irmã. Então, querido e querida, rompa em nome de Jesus nessa noite, rompa com toda a inércia, com todo o comodismo, em nome de Jesus, amém, queridos? Entenda também uma outra verdade, amém. Sempre haverá, aleluia, sempre haverá um propósito. Hein, queridos? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Vamos lá? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Até quando nós somos forçados a carregar uma cruz? Será que alguém perguntou assim, Simão, já que você veio de tão longe, carrega a cruz de Jesus. Não estou ocupado, eu vou fazer outra coisa. Eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que visitar eu tenho que ir lá só o arrancar da multidão. Talvez ele pudesse pensar assim, mas o que esse Jesus está fazendo com a minha vida? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada de errado, por que eu tenho que carregar a cruz desse homem? Ô soldado, não me deixa aqui.
consegue imaginar? Às vezes ele tentando até fugir, e quando ele tenta sair, o que o soldado faz? Ah, gente, eu sou ruim de efeito sonoro. Me ajuda aí na edição, depois dos efeitos. É possível que ele tenha levado uma chicotada. É possível que ele tenha levado um pescotapa lá do soldado, sim. Porque a expressão bíblica é assim, ó. Eles o forçaram a carregar a cruz. Ele não foi por espontaneidade. Ele não foi porque disse, nossa, Jesus do céu, vem aqui que eu vou te ajudar. Não. Foi forçado. Quantas vezes você também é forçado a passar por alguma situação? Quantas vezes acontecem situações que vão além da sua capacidade de compreensão daquele momento e daquela situação. Mas entenda, fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Eu sei que isso é muito chato, mas fala, só para me ajudar. Meu Deus tem um propósito na sua vida. Então carrega a tua cruz. Fala, carrega a tua cruz. Carrega a sua cruz. Qual que era o propósito da cruz de Simão? Eu quero dizer para você, pessoa imperfeita, proibida a entrada de pessoas perfeitas, hein? Então eu quero te dizer que um dos propósitos de Deus na vida de Simão e propósito de Deus na sua vida é que você e eu somos chamados a sermos instrumento de apoio e alívio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Lucas 23, versículo 26. Abra sua Bíblia aí, por favor. Lucas 23, versículo 26. É mais um texto só que cita Simão, mas é bom falar dele. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram às costas a cruz, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Pastor, como Simão foi instrumento de apoio e alívio para Jesus? Você parou para prestar atenção que Simão foi a última pessoa a ajudar Jesus? Você consegue imaginar? Imagina comigo essa cena. Jesus ali jogado no chão. Simão se ajoelha para pegar a cruz. Ele olha para Jesus. Jesus olha para ele, com o rosto todo ferido, ensanguentado, as costas rasgadas, os soldados batendo o chicote, a multidão cuspindo, xingando, blasfemando. Simão foi a última pessoa a ajudar Jesus. Ele foi o último, humanamente falando, a estender as mãos a Jesus. Não foi Pedro, não foi João, não foi a Maria, mãe de Jesus. Não. Foi um estrangeiro. Um homem negro. Estrangeiro. Um improvável. Um imperfeito. Foi ele, a última pessoa a ajudar Jesus. E quando ele ajudou a Jesus, ele entrou para a história da salvação. É impossível olhar para Jesus. É impossível receber o olhar de Jesus e não ser transformado. Aquele encontro, aquele processo da cruz de Jesus, sim, era para a salvação da humanidade, mas aquele processo da cruz de Jesus, nas ruas esburacadas e cheias de pedras de Jerusalém, era para a cura e para a salvação de um homem chamado Simão. Nas ruas cheias de curvas, esburacadas e empedernidas da cidade onde nós moramos, ou nas ruas cheias de sinuosas curvas nos caminhos da nossa vida, cheias de muitas pedras que ou pisamos ou que alguém nos atira, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te abençoar, e Ele quer fazer através de você uma obra em que, para a glória do nome dEle, a sua história seja transformada radicalmente.
Você pode ser hoje o instrumento de Jesus para transformar a vida de muitas outras vidas, de muitas outras pessoas, de muitas outras famílias. Você e eu somos chamados, pessoas imperfeitas, para fazer a obra perfeita de Deus sobre a face da terra. Amém, igreja? Aquela não era a cruz de Jesus, ou não era a cruz de Simão, era a cruz de Jesus. Mas quando Simão a assumiu, ele entendeu que as lutas de hoje nos preparam para as vitórias. Você pode dizer isso? As lutas de hoje nos preparam para as vitórias de amanhã. Qual foi a vitória de Simão? Para que eu estou carregando essa cruz? Para que isso está acontecendo comigo? Por que o soldado está me batendo? Sabe o que aconteceu com Simão? Olha aí. Abre a sua Bíblia, por favor. Romanos 16, versículo 13. Marcos 15, 21, nós lemos, fala que Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Um homem chamado Rufo. Romanos 16, 13. Romanos tem os nomes legais e das pessoas mais importantes da história. Eu quero conhecer cada um desses irmãos, e principalmente a Trifena e a Trifosa, que está aí 2 versículos para cima. Quando eu chegar no céu, eu tenho que conhecer essas irmãs. Fala, quem que é a Trifena e quem que é a Trifosa? Eu quero te conhecer, irmãs. Está aí na Bíblia. Mas agora deixa eu falar o que eu ia dizer, né? De Rufo. Romanos 16, versículo 13. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido também mãe para mim. Paulo está mandando uma carta e está citando Rufo. Quem era o pai de Rufo? Quem foi o pai de Rufo? Simão de Cirene. A mãe de Rufo, de acordo com o apóstolo Paulo, se transformou em uma mãe para ele. Quem era o marido da mãe do Rufo? Quem? Simão, o Cireneu. Entendeu? As lutas de hoje nos preparam para as vitórias de amanhã. Atos, capítulo 13, versículo 1. Ao propósito de Deus. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Atos capítulo 13, versículo 1, o texto diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Simão, chamado Níger. Níger era uma palavra que na época significa negro. Simão, o negro. Simão de Cirene era de onde? Do norte da África. Simão de Cirene era um homem negro. Pai de Rufo, amigo de Paulo. O nome da esposa não é citada, mas um homem cuja esposa se tornou a mãe do apóstolo Paulo, espiritualmente falando, numa prisão. Carregar a cruz de Jesus foi o processo de Deus para salvar toda a família de Simão, o Cireneu. Carregar a sua cruz num processo divino pode ser a maneira de Deus trabalhar e salvar toda a sua família e todas as pessoas que estão à sua volta. Lá no norte da África, na Etiópia, nos tempos do 1º, 2º e 3º século, foi formada uma das igrejas mais poderosas do cristianismo do 1º século. Quem será que fundou essa igreja? A Bíblia não diz, a história não diz, mas pode ser um tal de Simão, o Cireneu, que no meio da multidão, sem ter vontade alguma, foi obrigado a carregar a cruz.
Mas através daquele ato não programado, não planejado, não intencionado, Deus fez uma grande obra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu quero encerrar, mas antes eu quero dizer uma coisa. Um ditado popular diz assim: o mar calmo nunca formou um marinheiro habilidoso. Então está difícil? Glorifica a Deus. Porque é assim que você e eu vamos alcançar as maiores vitórias das nossas vidas. Amém, queridos? Um escritor cristão famosíssimo, conhecidíssimo. Essa frase está nas Crônicas de Nárnia. Tem o filme, mas tem os livros. Bom, um escritor chamado C.S. Lewis. Alguém já ouviu falar nele? Alguém já leu algum livro dele? Alguém já assistiu o filme As Crônicas de Nárnia? O melhor é aquele do guarda-roupa, do leão e... Guarda-roupa, leão e tem um outro negócio lá que eu esqueci. É o melhor filme. É o melhor. Tem os outros, mas aquele é o melhor. O leão, né? É o leão? Tem até uma expressão do leão que morre e ressuscita, que ele, como cristão, fez uma analogia de Jesus Cristo. O leão que foi morto e ressuscitou. Bom, querido? Mas o C.S. Lewis disse uma frase que vale a pena você guardar no coração. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Vou dizer de novo para você guardar no seu coração. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Creia, meu irmão, que se do meio da multidão você for arrancado e obrigado a carregar uma cruz que não era sua, que não era sua obrigação, que não era seu plano, que era pesada demais e que você não tinha nada a ver com aquela história, saiba que mesmo assim, nosso Deus tem um plano, nosso Deus tem um propósito. E você veio aqui hoje porque é proibida a entrada de pessoas perfeitas, mas é proibida a saída de pessoas sem receber o toque da graça, do poder e do Espírito Santo. E Ele está aqui. E Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer tocá-lo e tocá-la de uma maneira especial. Vamos orar? Amém? Vou parar por aqui porque eu preciso ministrar a ceia. Não, o culto vai acabar meia-noite. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Mesmo aqueles que ficam conversando o culto inteiro, agora ora, por favor. Coloque a sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Tem dia que é mais difícil do que outros. Tem dia que a gente age igualzinho o Simão, Pai. A gente só faz se for por obrigação. A gente só vai se for obrigado. E às vezes até forçado de uma maneira terrível. A vida nos força a situações não programadas e não planejadas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Na casa do Pai. Na casa do Pai. Senhor, eu não sei, mas eu queria ver essa placa na porta de entrada da casa do Pai escrita assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. E quando eu chegar lá, Pai, eu poder olhar para dentro da casa do Pai, ver que tem uma mesa preparada. E aquela mesa linda, preparada. E de
repente, Senhor, o Senhor com aquela voz maravilhosa, suave, mas poderosa, dizendo assim: tem um lugar para você essa mesa. Eu preparei para você. Eu não sei, Senhor, se eu vou correr, se eu vou chorar. Eu não sei o que vai acontecer comigo, Pai. Mas eu sei que eu vou sentar naquele lugar à mesa com o Senhor e vou partilhar da sua presença. E se o Senhor deixar, se o Senhor permitir, eu vou contar das vezes que eu tive que carregar cruzes muito pesadas, em ruas esburacadas, empoeiradas e cheias de pedras, ruas sinuosas e, ai meu Deus, subidas difíceis, que a vontade era desistir e largar tudo. Mas como o Senhor sempre tem um propósito, eu não vou ficar chorando e contando só dos problemas, não. Eu vou dizer e contar de como o Senhor me ajudou. E eu sei, Senhor, que esses amados e amadas que estão aqui no templo e que estão nas casas, a mesma coisa, farão a mesma coisa. Então nessa hora, Paizinho, pessoas improváveis, pessoas imperfeitas, nos chama, Senhor, mais uma vez. E se a chicotada do soldado arder no lombo, se o peso da cruz rasgar as nossas costas, se olhar para o teu rosto ensanguentado, quebrantar o nosso coração, salva a nossa vida, salva a nossa família, que os nossos filhos façam a diferença na geração em que viverão, que o nosso nome, Senhor amado, seja uma inspiração, mesmo anos e anos depois da história vivida e do testemunho que glorifica. O Senhor pode transformar a nossa dor no nosso maior testemunho. O Senhor pode transformar as crises, as incertezas e as inseguranças nas nossas maiores vitórias. O Senhor está te chamando nessa noite, meu filho e minha filha.